Introdução. A quem vamos seguir? E Pedro o seguiu de longe, até o pátio do sumo sacerdote. E entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Mateus 26, item 5. 58. Em todos os tempos da humanidade, os cooperadores do bem e os missionários da vanguarda sempre contaram com retaguardas espirituais seguras para as tarefas que desempenharam. Mesmo desconhecendo, muitas vezes, o amparo do qual eram alvos. Toda luz que se acende requer cuidados especiais na continuidade de sua expansão. Uma escola e um hospital, assim como quaisquer instituições sociais do progresso, jamais se verão livres das lufadas cruéis do mal e da treva que tentam apagar-lhes o brilho da bondade e do amor. É da lei. Os que avançam atraem para si quantos tentam entravar a ascensão. O objetivo é a multiplicação do bem através da cooperação sacrificial. O objetivo é a multiplicação do bem através da cooperação sacrificial na renovação das almas. Uma educadora alinhada ou um aluno promissor podem trazer no âmago o peso cruel da lama psíquica em que se encontravam antes do renascimento, ligando-se aos expoentes do desequilíbrio. Assim sendo, a escola educativa passa a funcionar como posto de orientação de almas em crescimento, atraindo o séquito indisciplinado de desencarnados para dentro de suas portas. Um médico carinhoso, um paciente em convalescença, podem carregar na mente os monstros da insensatez e da loucura, em sintonia com os asseclas da impiedade e do ódio. Dessa forma, o lugar abençoado de recuperação torna-se também um celeiro de amparo a corações desorientados, abrindo campo para a ação dos oponentes da verdade que enxameiam nos seus corredores e dependências. Em quaisquer rincões da terra, nos dias de transição, existe a sede e fome, tormenta e dor, esmolando mãos amigas e instruções corretas em favor da libertação. Um encarnado representa as enfermidades ou as necessidades de uma multidão. Nos bastidores imortais das tragédias e dramas da sociedade carnal, encontramos fatores causais ou influentes na ação organizada da maldade. As raízes do mal se alongam do visível para o invisível e vice-versa. O avanço tecnológico, a explosão da cultura e a busca de Deus no século XX provocam um desconforto no abismo, ou nos abismos, em forma de comoções ostensivas. Como se fosse um vulcão, a pressão exercida nas sombras expeliu para a superfície do orbe as larvas do desespero e da angústia, da maldade e da desobediência. A ordem divina é limpeza, regeneração, liberdade e paz. Hoje, mais que nunca, o bem exige alicerces seguros e trincheiras eficazes.
Essa a razão da oposição sistemática em relação aos esforços espíritas. Quaisquer projetos de elevação e consolo são alvos de atenções aguerridas dos adversários da luz. É nesse contexto que podemos entender o valor inestimável das trincheiras de amor, construídas no desinteresse e na forja da coragem. Entre os homens, equipes se amam e respeitam. E além da matéria, grupos socorristas que operem quais polos produtivos de lídimo, serviço cristão em favor da libertação de consciências. Inúmeras atividades e metas espíritas têm sido boicotadas ou mantidas em retardo por faltarem estes círculos vibratórios de proteção. Sem retaguarda espiritual, até para manter um estudo do Evangelho no lar, será exigido da família a movimentação de forças incontáveis. Os grupos mediúnicos funcionam nesta hora grave de asseio da psicosfera como salutares ungüentos, cicatrizantes ou medidas preventivas em favor da evolução e da ordem. A superação de parâmetros na aquisição de conhecimentos novos pode ser amealhada através da instauração de iniciativas experimentais, os contributos morais da compaixão, do desejo de auxiliar e aprender, são linhas, as únicas linhas morais a serem conservadas nessa modalidade do aprendizado. Quanto ao mais, bom senso, ousadia, rompimento com padrões e muito diálogo serão os fios condutores de novos modelos de parceria entre mundo físico e espiritual. Os grupos conscientes do momento pelo qual atravessamos não se norteiem pelas convenções aceitáveis na coletividade doutrinária que quase sempre mostra-se indisposta a andar a segunda milha, trilhar vivências novas. O preconceito e a descrença alheia costumam arruinar muitos planos do bem. Jesus estabeleceu, não vinha prorrogar a lei, porém cumpri-la. A maioria das práticas de intercâmbio se orienta pelos textos. Poucos ousam a investigação, a observação, a experimentação fraterna. O apego à letra é um rigoroso processo de engessamento relativamente a questões essencialmente subjetivas, portanto, sem critérios definitivos de segurança. O estudo e a disciplina, conquanto indispensáveis, não deveriam se converter em cadeados para a espontaneidade. Sem produção de conhecimento novo sobre imortalidade, as práticas mediúnicas atolam em lamentável processo de estagnação. Isto é, uma rotina de ação que estanca a mais preciosa qualidade dos médiuns e dos agrupamentos, a criatividade. A única habilidade capaz de ampliar os horizontes de análise sobre a profundidade das questões invisíveis que cercam a matéria palpável. Esse conhecimento novo, entretanto, depende da aquisição de vivências novas, sem as amarras do convencionalismo. Uma questão credora de minuciosas reflexões aos companheiros de lides, na prática
uma questão credora de minuciosas reflexões aos companheiros de lide na vida física. Que motivos estariam impedindo a formação de trincheiras corajosas nos serviços de intercâmbio para além dos padrões, conquanto essa seja a valorosa questão de debates de vós outros na carne, deixaremos nossa colaboração incondicionalmente aberta a críticas, embora nutrida de clareza. Além da dogmatização, tal ordem de fatos na seara desemboca na formação moral do próprio grupo. Exigir-se-á uma convivência muito cristalina e rica de confiança para que se ergam polos valorosos e destemidos de serviço com o Cristo nessa hora de transição. Por sua vez, o paciente labor de tecer essas relações duradouras e autênticas na convivência pedirá algumas condições costumeiramente desprezadas por variadas razões. Que conjunto doutrinário esculpirá um clima familiar de confiança e honestidade sem ombrear desafios em comum? Além da própria tarefa mediúnica, que comunidade conseguirá vencer os ardis da vida emocional sem aprender a dialogar em grupo sobre seus sentimentos com isenção de melindres? Quais agrupamentos conseguirão diluir seus papéis na equipe para agirem como parceiros de uma jornada, sem desapegarem de suas expressões de personalismo no dia a dia do centro espírita? Quantos companheiros terão suficiente dignidade para colaborarem ou para colocarem suas dúvidas íntimas ou desconfianças em relação aos outros, sem recorrerem a terceiros completamente fora do ambiente experimental em teste no seu grupo? Quantas iniciativas serão formuladas no clima de pureza de corações nas quais médiuns ou dirigentes, por mais experiência amealhada, disponha-se a rasgarem suas folhas de serviço e recriarem sempre o que aprenderam. Indispensável superar conceitos e barreiras culturais erguidas no valioso laboratório de intercâmbio intermundos. Todo saber acumulado deverá conduzir a novas sondagens com propósitos educativos. Assim como Allan Kardec lançou-se na pesquisa honesta dos fenômenos, contrariando todas as opiniões a respeito de sua atitude. Hoje, os aprendizes da mediunidade que almejam servir a causa do Cristo são convocados a imprescindíveis discussões. Até onde a cultura das convenções, que avassalou o psiquismo de inúmeros colaboradores na seara, terá penetrado igualmente nesse campo sagrado da relação interdimensional. Os parâmetros estabelecidos como roteiros de segurança mediúnica não estarão, em verdade, constituindo fortes amarras ao progresso das práticas de intercâmbio? Que caminhos tomar para situar a tarefa mediúnica como laboratório educativo de almas, distante do dogmatismo? Como edificar grupos de servidores mais adequados aos imperativos na hora de transição? Como resgatar
e como utilizar a espontaneidade. Que noções cristãs exará sobre educação mediúnica? Quais seriam os critérios na seleção dos componentes de uma frente de serviços mediúnicos em tempos de transição, sem as trincheiras espirituais do amor? O mundo padecerá ainda mais as dores da transição. O Hospital Esperança, essa obra de amor erguida pelo apóstolo da benevolência Eurípides Barçanufo, constitui um dos mais avançados núcleos de defesa, orientação e abrigo para a comunidade espírita mundial. O Espírito Verdade, prudente em sua tarefa de amor, projetou medidas preventivas para os desafios no transporte da árvore do Evangelho para o Brasil. A obra de Eurípides é um exemplo vivo da bondade celeste em suas expressões de compaixão sem lides, uma trincheira de amor em favor da paz mundial. Importa-nos indagar a quem seguiremos: ao Cristo e a sua proposta, ou ao estreito pátio das formalidades que tanto atraem as almas tíbias e preguiçosas, interesseiras e vaidosas? Pedro, no instante crucial de sua decisão, preferiu camuflar-se entre os criados, amargurando terrível culpa pelo resto da existência. A seguir Jesus de longe é fruir o clima das facilidades, submisso à aprovação da coletividade, é gozar das concessões concedidas pelo Senhor, recebendo um talento sem aplicação desejável. Um novo Tabor apresenta-se aos lidadores da mediunidade. Neste novo Tabor, transfigura-se, além de infindáveis baluartes do mundo, gênios perversos. Desconheceram a erraticidade, enquanto no corpo, e agora anseiam por auxiliar e extinguir o estreito limite entre as esferas da vida, cooperando com os planos do Mestre para o futuro da humanidade. Artistas e expoentes da cultura, políticos e educadores, muçulmanos e evangélicos, índios e ecologistas, astrônomos e cientistas, poetas e escritores, economistas e pacificadores, todos eles têm procurado as tarefas interdimensional sem serem ouvidos. Todos eles trabalham pela paz, pelo Cristo, imprescindível. Abertura de mentes e conceitos. O céu está mais próximo da terra do que se imagina. Paulo Freire e Tarsila do Amaral, Jacques Cousteau, Charles Darwin, Albert Schweitzer, Osho, Tancredo Neves, Joaquim Nabuco, Carlos Prestes, Rousseau, Siri Aurobindo, Elisabeth de Esperance, Einstein, Sigmund Freud, Jung, Pierre Janet, são alguns dos infinitos nomes de quantos estão recorrendo aos polos protetores das reuniões mediúnicas de vanguarda para buscarem recurso e amparo para as obras que edificam ou para aquelas que se tornaram tutores. Vivem todos eles nesse ecossistema interdimensional como artífices ativos de tempos de regeneração sob a tutela de almas nobres e mais elevadas.
orientando-os na nova dimensão. Além do tambor, esse símbolo de abertura das trocas psíquicas, espera-nos os campeões do mal, mas igualmente os mais gloriosos expoentes do bem, com tesouros de alívio e incentivo à ingente caminhada dos homens. Trabalhemos sem cessar pela formação desses postos avançados de ligação com a vida extrafísica e um magnífico horizonte se abrirá aos nossos olhos. Somente então perceberemos com mais clareza a exuberância da mediunidade e a interpretaremos como canal por onde flui a excelsa misericórdia em favor da obra da criação para o bem de todos. Cícero dos Santos Pereira, 1º de janeiro de 2005. Cícero dos Santos Pereira nasceu em 14 de novembro de 1881 no povoado Gorutuba, próximo a Diamantina, Minas Gerais. Além do exercício do magistério, foi guarda-livros, taquígrafo, bacharel em Direito. Foi presidente da União Espírita Mineira, de 1937 a 1940. Fundador de vários centros espíritas em Belo Horizonte e Montes Claros. Foi um dos fundadores do Abrigo Jesus, instituição espírita de amparo à criança carente, na capital mineira. Foi colaborador da imprensa espírita, especialmente o Espírita Mineiro. Desencarnou em 4 de novembro de 1948, na cidade de Belo Horizonte. Olhai os lírios, item 1, página 27. A piedade é uma virtude que mais os aproxima dos anjos e é a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo da miséria, das misérias e dos sofrimentos de vossos semelhantes. Evangelho segundo o Espiritismo, item 13, capítulo 13, item 17. A alta madrugada impunha silêncio. Sob o lençol alvinitente encontrava-se o fiel servidor. A tez desfigurada pela dor física alterou-lhe os traços fisionômicos. Olhos semiabertos digladiavam com a impiedosa febre da influenza. Era o primeiro dia de novembro de 1918. No dia anterior, a despeito de seu torpor, já havia previsto seu desenlace. Uma lufada de forças sublimes tomou-lhe a cabeça, estancando o avanço, acelerando a enfermidade. O doente repetidamente abre os olhos, recosta-se melhor no leito e observa uma luminosidade irradiante vinda do alto. Mesmo abatido pela peleja física, emociona-se às lágrimas. Uma suave cantiga de sua predileção brotava-lhe na mente. As imagens inesquecíveis do coral, entoando melodias. Recordava a inauguração do Colégio Allan Kardec, sentia-se transportado ao vitorioso dia em que abriu aos caminhos humanos um significado novo para o ato de educar. Seu mundo mental agora se confundia entre a realidade das estreitas percepções físicas e os sentidos da alma. Dilatava-se-lhe a visão. Um vulto feminino desenha-se em meio ao clarão das energias refazentes. Vestidas com trajes típicos da era cristã primitiva, uma judia,
de olhos fulgurantes, apresenta-se com ternura e serenidade. Eurípides, servo do Cristo, sabes quem sou? Surpreendentemente refeito, ele responde: és tu, Mãe Santíssima, tão jovial e bela? Venho em nome do meu filho amado. Maria. O discípulo fiel balbuciou o nome entre incontidas emoções que se lhe afogaram as palavras. Eurípides, mestre de sacramento e servidor do amor, Jesus coloca-te a novos rumos. Uma classe de aprendizes empedernidos suplica educação e luz. Um submundo de atrocidades e loucura está à espera de serviços imediatos. Chega o tempo de banir a escuridão da terra, separar o joio do trigo. Uma clarinada de paz desce das esferas maiores em direção aos pântanos da maldade. O pastor conclama seu coração generoso. O pastor conclama teu coração generoso a esse mistério. Serva do Senhor, serva do amor, orienta-me se posso auxiliar o bem maior. Esse século será o tempo da alforria para a humanidade terrena. Urge, entretanto, salvar os escravos da ignorância e converter os senhores da perversidade. Uma sanha enfermiça lança-se nesse momento sobre o Consolador. A sociedade assiste angustiada e estarrecida aos efeitos da guerra cruel que vitimizou o mundo na epidemia do medo e da insegurança nesse primeiro quartel do século XX. Um império de trevas aguarda o lume da bondade. O Senhor prepara as trilhas para um porvir de glórias. A sua mensagem rediviva. Que fazer, Mãe Santíssima? Os pântanos da maldade estão repletos de almas tíbias. São lírios encharcados pela lama pútrida das imperfeições. Mas não perderam o vício, a exuberância, não deixaram de ser lírios. Aí jazem, atolados nos lamaçais da insanidade, muitos laços de nossa trajetória pela cristianização neste orbe. Vem, servidor do amor, uma obra que já começaste na erraticidade. Aguarda-te. Um celeiro de esperança e promessa encontra-se à tua espera. O Senhor compassivo, no entanto, permite-te a continuidade junto ao templo corporal. Queres a cura ou aceitas as veredas da esperança? Queres a cura ou aceitas a vereda da esperança? Mãe Santíssima, falou Eurípides aos prantos, faça-se em mim a vontade do Pai. Então, filho, recebe a unção prometida pelo teu Senhor. O Espírito Verdade chama-te para o labor da implantação de sua leira bendita. Nessa terra abençoada, a mensagem do Consolador será a luz do mundo para o século. Auxilia, meu filho, na tarefa redentora do transporte da árvore do Evangelho. Estruge um grito de pavor e remorso nas grutas
da sordidez, quais meninos atormentados suplicam socorro e alívio ante as bravatas de sangue e dor. Mensageira bendita, quem são os sofredores a que te referes? Nos abismos encontram-se os lírios de Deus, aqueles que amam a mensagem do Cristo, Todavia, reiniciando a leitura. Nos abismos encontram-se os lírios de Deus, aqueles que amam a mensagem do Cristo, todavia não souberam honrá-la. Inúmeras almas rebeldes que amam o Cristo, uma nação de exilados que o tempo não converteu. São lírios de esperança em pleno pântano de egoísmo. Olhai pelos lírios, meu filho. Jesus te chama para erguer-lhes abrigo acolhedor, oferecer-lhes descanso, elevação. Por quem o Senhor chorou naquela noite abençoada? Por quem o Senhor chorou naquela noite de abençoado encontro contigo? Lembra-te? Lembras-te? Sim, digna serva, Jesus chorou pelos que lhe conhecem os ensinos e não os vivenciam na atitude. Esses serão teus novos filhos. Doravante serás o apóstolo da esperança. Darás conforto educativo aos cristãos de todos os tempos que foram atingidos pelo encanto da negligência e a tirania da ilusão. As ovelhas perdidas de Israel serão teus novos alunos. Ensina-lhes a pedagogia do amor. Restitui-lhes a herança divina de filhos de Deus. Assegura-lhes suficiente misericórdia para testemunharem o roteiro de meu filho amado. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Todos ainda vão florir. Serão lírios do campo da vitória. Vão embelezar os destinos da humanidade. O apóstolo sacramentano fora novamente surpreendido por novas visitações. Maria, a mãe das dores do mundo, afastou-se de sua clarividência. O doutor Bezerra de Menezes surgiu-lhe aos olhos do espírito. Não contendo mais emoções, chorou como criança, sem dizer palavra. O velho paladino do Cristo estendeu-lhe os braços. Um abraço amoroso e com incomparável leveza e naturalidade. Barçanulfo desprendeu-se do corpo como se deixasse uma veste de panos. A testa empapada de suor lívido decretou-lhe falência instantânea. Eram 6 horas da manhã do primeiro dia de novembro. Tinha 38 anos. Na edificação de um monumento eterno. Barçanulfo partiu para continuar. Partiu para servir com mais liberdade. A obra implantada na vida física teve continuadores honrosos. Seu desafio maior esperava-lhe nas esferas próximas ao orbe. Um exame de doentes de outra natureza lhe bateria as portas. Uma nova dimensão de dores se lhe apresentaria ao coração bondoso. Uma nova ordem de luzes, uma nova ordem de lutas e armas a serem ensarilhadas. Um outro cortejo de aflitos para consolar. Uma classe de doentes empedernidos suplicava-lhe
a palavra salvadora nos roteiros da educação de sua alma, clamando por piedade e compaixão. Passaram-se 82 anos desse momento glorioso na vida do apóstolo da esperança. Próximo título a ser lido, item 2, Convocação de Eurípides. Livros de Esperança, Vanderlei S. de Oliveira, Espírito Hermãs do Focus. Senhor Jesus, te agradecemos e te rogamos a inspiração para todas as horas. Quão instáveis, quão inseguros somos durante esse período em que a veste material se nos assegura uma nova infância para enraizados conceitos, e aqui estamos, Senhor, numa era nova, onde irmãos de escola são trazidos à crosta da terra, apresentando conceitos novos, tantos e tantos expoentes que qualquer esforço que fizermos se nos afigura um pálido ponto em meio a esse oceano de luzes. E cientes da nossa realidade, cientes da nossa indigência, aqui estamos e te imploramos, Senhor, assegura-nos a proteção necessária, a sustentação para que possamos superar os nossos limites e irmos além, tal qual Eurípides, Maria e tantos outros baluartes abriram sua alma e disseram: seja feita em nós, segundo a sua vontade, Senhor. Vemos pequenos seres formando continentes, sem saber sequer o que estão fazendo. Vemos energias se converter em partículas, partículas em moléculas, moléculas em unidades de vida, em um mecanismo que sequer podemos aferir, e a vida se faz presente, e a construção mental dos seres imortais se faz realizar a cada qual segundo pode compreender, cada qual cria seu próprio espaço físico e psíquico para seguir a um degrau mais adiante. E em meio a essas ondas de informações novas e as convenções, as experiências acumuladas, aqui estamos, abertos, Senhor, abertos a essa renovação constante. Obrigado, Maria, obrigado,
desta realidade espiritual vivida por este missionário do amor, missionário fiel do Cristo, desde longas datas, de longas eras. Fica conosco, Eurípides, abençoa-nos no nosso esforço e permita que, ao rever este vídeo, e que tantas e tantas pessoas que possam vê-los por primeira vez possam se reconfortar em suas energias e se revigorarem para atenderem aos próprios anseios, aos próprios reclamos existenciais, aos seus projetos evolucionários, indo além do dever, buscando valores permanentes, pelo que observamos ao vale daqueles que conheceram Cristo e que, iludidos, mergulhados no comodismo da vida presente, deixaram passar a divina oportunidade de estar além do momento presente, estar ombreando trabalhadores, valorando a própria existência, valorando aquilo que já conhecem, adquirindo mais e mais potências para servir mais e melhor. Obrigado por tudo. Que esse clima se eternize em nossos corações, em meio aos dissabores das convenções do dia a dia. Que nós possamos estender essa realidade de maneira permanente, em meio aos convites e entraves das ilusões do dia a dia, para que não aconteça conosco aquilo que justamente é o alvo dessas palavras, dessa obra do autor espiritual. Aqueles que conhecem e se acomodam e não trabalham. Jesus chora por aqueles que conheceram o Evangelho, entenderam a importância de suas palavras e nada fizeram. Simplesmente nada fizeram. Por negligência, por preguiça, por comodismo, por motivos mais ridículos, infantis, irresponsáveis, negligentes. Mas que aí está Eurípides como baluarte, entusiasta do amor do Cristo, socorrendo-nos, amparando-nos, influenciando-nos para a vivência diária, imediata, desses valores. Não permita, Eurípides, que se apague em nosso coração a luz, a força desta realidade. Louvado seja Jesus, louvada seja Maria, louvado seja Eurípides em seu incansável amor por aqueles que sabem e só ficam no intelectualismo,
desobrigando-se do vivenciar. Do credenciar-se legitimamente como trabalhador